Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu estou gravando então esse conteúdo, né, referente à segunda unidade da nossa disciplina de Cristologia, devido à minha ausência, né, à impossibilidade de estar com vocês nesta semana, conforme então prometido, conforme eu comentei com vocês, eu então estou fazendo a gravação, né, e a apresentação aqui desses slides, para que vocês então não sejam prejudicados por conta dessa minha ausência, tá bem? É claro que se de repente no decorrer da apresentação surgir alguma dúvida, talvez não ficar claro algum ponto, vocês então tomem nota e na próxima semana, assim que possível, quando voltarmos a nos encontrar, com certeza a gente retoma, né, e esclarece na medida do possível, tá bem? Vamos lá, então. A segunda unidade da nossa disciplina trata da cristologia e da soteriologia em São João e em São Paulo. Lembrando que a primeira unidade, nós vimos, então, a cristologia, a soteriologia, nos evangelhos sinóticos, portanto, Marcos, Mateus e Lucas, correto? Agora, então, justamente porque o João é de uma outra tradição, o seu evangelho foi escrito num outro período, então vocês vão ver uma diferença clara na forma dele, então, conceber a sua cristologia, a sua soteriologia e também a cristologia e a doutrina da salvação em São Paulo Apóstolo. Ok? Nós colocamos juntos aí João e Paulo, para a gente, então, também identificar o que eles, então, entendem, o que eles concebem acerca da pessoa, da missão de Jesus. Bem, a cristologia e a soteriologia joaninas. O primeiro ponto que nós temos que considerar é o pressuposto do qual São João, então, parte, que é o fato da pré-existência de Cristo. Vamos lá. O mistério da encarnação supõe que tenha em Jesus um elemento divino pré-existente. Antes de Jesus vir ao mundo, então, ele já existia, por assim dizer, na mente de Deus, no coração divino, porque é o próprio Deus, assim como nós contemplamos no mistério da Santíssima Trindade, correto? Então, um elemento divino pré-existente que participe da vida trinitária, como eu disse, transcendendo assim os limites da sua existência histórica, da sua existência humana. Essa doutrina, apenas latente nos sinóticos, foi muito bem desenvolvida, então, por João e, sobretudo, principalmente por Paulo, como nós vamos ter a oportunidade de ver. A questão do verbo, né? São João inicia o seu evangelho com o seu famoso prólogo, afirmando então que o Cristo é o verbo de Deus, a palavra, né, do Pai. Para designar Jesus, o verbo pessoal do Pai, né, no princípio era o verbo, né, assim começa o prólogo do evangelho de São João. Assim como a palavra pregada por ele, né, o que me rejeita, não acolhe as minhas palavras, tem seu juiz. A palavra que proferi é que o julgará no último dia, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer. Então, a importância então do verbo, da palavra, do logos, né? A palavra de Deus, o verbo de Deus que se encarna no chão da humanidade. A origem de Cristo, então, vejam, a pré-existência de Jesus está implicitamente suposta mediante determinados verbos expressando a sua origem. São João, então, no decorrer do seu evangelho, dá a entender que ele parte, então, desta certeza, desse fato de que Jesus já existia anteriormente. Então, a pré-existência do Verbo de Deus. Os verbos vir, sair e descer. Só pode vir quem está em algum lugar, só pode sair alguém que está dentro de algum lugar, só pode descer alguém que está em cima de algo. Então, nesse sentido, está pressupondo que já existe alguém ali anteriormente, correto?
Então, o verbo vir, lá em João capítulo 1, com Nicodemos, sabemos que vens da parte de Deus. É assim que Nicodemos é, é, fala, né, diante de Jesus, reconhecendo então que o Filho de Deus vem da parte de Deus. Depois, sair, né? João coloca na própria boca de Jesus, sair de Deus e dele vem. Depois, descer. João também afirma que é o próprio Jesus quem assim se apresenta. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, esses três verbos, vir, sair e descer, para nos ajudar a compreender esta certeza, então, de que Jesus já pré-existia, né? Anteriormente existia na mente divina, já existia, sempre existiu antes de sempre, antes do mundo, né, ser criado por Deus Pai, né? O Verbo de Deus, então, já era uma realidade, ok? O fato da encarnação até João, a ênfase era posta na morte e na exaltação do Cristo. O João acrescenta um outro elemento chave da cristologia, que é justamente aquele elemento que eu disse a vocês, que eu sou encantado, que eu sou apaixonado, que é justamente o mistério da encarnação. Deus que se encarna, que assume a nossa natureza humana, frágil, limitada, pecadora. É João, então, quem mais insiste nessa dimensão. Et verbum caro factum est, e o verbo se fez carne. Lá no capítulo 1 de João, essa afirmação, então, de que a palavra de Deus se encarna, a palavra de Deus assume a natureza humana, a condição humana. O que ouvimos, vimos, contemplamos e tocamos com nossas mãos. Aqui na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, nós temos então essa consideração também de um João que considera a encarnação do Verbo, esse mistério, então, que mostra o próprio Deus assumindo a condição de homem. A teologia de João é uma teologia do descenso ascenso, ou seja, descenso, descer. Então veja a posição ali da flechinha, né, de um Deus que desce para poder ascender. Explico. Jesus então vem ao mundo, veja, descenso, Jesus desce do céu e vem para o mundo, para assim retornar ao Pai. Essa ideia de ascensão, de ascender, né? E reconquistar então a glória que teve desde o começo. Então, João explicita esta verdade de fé, essa certeza salvífica para nós, de que Deus, então, toma a iniciativa de vir a este mundo. Um Deus, então, que desce, um Deus que vem, um Deus que toma a iniciativa, né? Um Deus que vem ao nosso encontro, enfim, nesse sentido, ok? João ainda apresenta Jesus como carne, né? Então, no grego, sarx, tem a ver com carne. O termo sarx remete ao corpo mortal, indica a pequenez, a fraqueza, a temporalidade do homem em oposição ao transcendente. Então, aqui a referência daquele belíssimo hino cristológico, da kenosis, do esvaziamento, lá no capítulo 2 de São Paulo aos Filipenses, né? O eterno, então, converte-se em temporal, o infinito converte-se em limitado. Caro, cardo salutis, a carne é o eixo em volta do qual gira a salvação. Então, isso aqui é muito importante. Aqui a contribuição de Tertuliano, né, do primeiro século, do início da igreja primitiva, a contribuição, então, dessa referência que nos ajuda a compreender de que a salvação passa pela carne. Então, era necessário que o Filho de Deus, então, assumisse a nossa humanidade, assumisse a nossa condição humana, para que a salvação, assim, acontece dessa maneira,
né, com esse método, a partir dessa iniciativa, né, do próprio Deus, de vir ao nosso encontro, a partir desse gesto salvífico, né, vir ao nosso encontro, assumir a nossa carne, a nossa condição humana. Jesus como homem. Veja, a ressurreição, que confirma toda a missão de Jesus, realizar-se-á precisamente no seu corpo. Então, aqui, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, a gente vê o próprio Jesus, então, afirmando no momento do seu julgamento: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. O Verbo encarnado aparece como um homem antropos, entre todos os homens, né? Então, eis o homem, quando ele é apresentado, então, para ser julgado, né? Esse homo, né? Eis o homem, aquele que aparece na forma humana, limitada, carnal. Passamos, então, agora para a teologia dos títulos, ok? Como eu já disse a vocês, sempre nós vamos, assim como vimos semana passada, na apresentação da Cristologia para os Evangelhos Sinóticos, nós vimos os diversos títulos com os quais Jesus, então, foi chamado, foi identificado, e agora com João e depois com Paulo também, os títulos que foram dados a Jesus no decorrer da história, né, nesses seus escritos. Jesus é o Filho, tá? Então, esse é o título preferido por João. Ele gosta de afirmar Jesus como o Filho, né? A palavra Pai aparece 107 vezes no seu Evangelho. Aparece 12 vezes na sua primeira carta, tá? Então, João escreve o seu Evangelho e depois, lá no finalzinho da Bíblia, a gente vê os escritos de João, também primeira carta, segunda carta e o Apocalipse, né? Um ser que é igual a Deus. Eu sou, né? Ego em mim, a tradução da Bíblia dos 70, para designar, então, o Deus único e verdadeiro. Aparece 8 vezes em termos absolutos, e aí eu estou citando, né, os diversos trechos onde aparece essa ideia de igualdade com Deus, né? Essa ideia do eu sou remete o quê? Ao Êxodo, capítulo 3, lá no Antigo Testamento, né, nos livros do Pentateuco, no comecinho da Bíblia. A gente pega o livro do Êxodo, capítulo 3, aonde Jesus, aonde Deus assim se manifesta para Moisés, assim se apresenta: eu sou aquele que é. Eu sou, me enviou até vós, né? A resposta do patriarca. Jesus, que é revelador do Pai. Veja, São João apresenta Jesus como uma palavra que revela o Pai, né? A palavra reveladora do Pai. Ou seja, a testemunha fiel do que viu e ouviu do Pai, para comunicá-lo aos homens, com o objetivo, então, de comunicar a salvação, de comunicar o projeto salvífico do próprio Deus a toda a humanidade, tá? Então, Jesus é o rosto misericordioso do Pai, né? Ok? Da mesma maneira, a glória de Jesus ressuscitado manifesta a própria glória do Pai também, aqui as diversas passagens do Evangelho de São João, que ajuda a contemplar, então, esse mistério. Jesus glorioso, ressuscitado, expressa, manifesta, apresenta também a própria glória do Pai Criador. Jesus como aquele que envia o Divino Espírito Santo. Veja, Jesus promete enviar um outro paráclito, né? O termo de origem grega, paráclito, que vocês já devem saber, que significa consolador, animador, intercessor, defensor, advogado, tudo nesse sentido, ok? E continuará a sua obra no mundo. Eis que eu volto para a casa do Pai, mas não vos deixarei órfãos.
eu enviarei do céu um paráclito, um advogado, um defensor. Ele vos ensinará todas as coisas, né? Trechos aqui que nós, então, reconhecemos no Evangelho, que é colocado na boca de Jesus, e ele assim promete, né? E cumpre, né? No momento da sua ascensão, ele promete, então, que não deixaria o povo sozinho, o povo órfão, e ele enviaria do céu, então, um paráclito, um defensor, um advogado, e assim acontece com o mistério de Pentecostes. Estando Maria reunida no cenáculo em Jerusalém, né, reunida com os apóstolos, eis que é, o Espírito Santo, então, desceu sobre eles, né, repousou sobre eles para que eles, então, recebessem essa força do alto, o Divino Espírito Santo, para ser a consolação, para ser, então, a força necessária para que eles pudessem dar testemunho da verdade, pudessem levar adiante o projeto iniciado por Deus na pessoa de Jesus. O Cristo. Veja, esse título que aparece 9 vezes no Evangelho de São João, ele reflete a fé da comunidade joanina pós-pascal. Então, depois do evento paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, mandado ao mundo, enviado ao mundo para nos revelar os segredos do Pai. Eu devo ter dito a vocês, no nosso encontro anterior, que Jesus é o silêncio de Deus quebrado. Deus, então, que estava, por assim dizer, em silêncio, né? Os profetas anunciavam a chegada do Messias, a chegada do Salvador, e agora, então, com essa vinda de Jesus a esse mundo, é como que o silêncio de Deus, então, que se rompe, que se quebra, e o anúncio, aquilo que era espera, aquilo que era expectativa, agora se cumpre, né? O Messias, o enviado, o esperado, o ungido, o separado, eis então que agora ele é revelado, e assim ele revela os segredos do Pai, do Criador. Aparece 2 vezes como confissão de fé do próprio João, aparece 6 vezes como um título aplicado a Jesus, né, pelos seus interlocutores, né? Esse título de Cristo aparece só uma vez nos lábios de Jesus, que te conheçam, a ti, Deus único, e ao que enviaste, Jesus Cristo. Outro título interessante, o Filho do Homem, né? 14 vezes, aparece 12 vezes no Evangelho de João, para designar o Senhor glorificado, o Filho do Homem como o Senhor cheio de glória, de poder, de autoridade, o Senhor glorificado, mas uma só vez para designar o juiz escatológico, aquele, então, que julgará toda a humanidade, né, no juízo final, no momento final de nossa vida, de nossa existência, e como o Salvador, né, nesses 2 capítulos aí, no capítulo 5, capítulo 9, que nós então estamos citando. O profeta, quando é assim citado, é um título atribuído a Jesus pelos seus interlocutores em raras ocasiões. De fato, o Evangelho de João apresenta Jesus cumprindo, então, a sua missão profética. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, Jesus é assim apresentado como um profeta que revela o Pai, né? Missão profética como revelador do Pai, embora dando-lhe raramente esse título, então, de profeta. Como rei de Israel. É um título pouco empregado por João, né? Então, para Natanael, ali no capítulo 1, depois lá no capítulo 12, já naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós meditamos no domingo de Ramos, né? Por conta da sua conotação política. Lembra que eu disse a vocês no encontro anterior, quando eu apresentava os evangelhos sinóticos, acerca do segredo messiânico, né? Que Jesus, então, depois que se apresentava e realizava sinais, prodígios, milagres, ele proibia
que as pessoas, então, dissessem quem ele era, né, revelassem que ele era, de fato, o Messias, era justamente para que não acontecesse a confusão que muito naturalmente o povo de Israel, então, poderia fazer, atribuindo a Jesus uma conotação política que efetivamente não tinha nada a ver com o seu propósito de vida. Pelo contrário, em nenhuma parte do Evangelho nós nunca vamos ver Jesus, por exemplo, sentado com os poderosos deste mundo, com os grandes líderes, etc. É, muito pelo contrário mesmo. Esses, aliás, foram os que o condenaram, foram os que o julgaram injustamente e o colocaram numa cruz, né? Por causa disso, né? Nessa questão do segredo messiânico, né? Jesus insiste no caráter, sim, escatológico e messiânico do seu reinado. Então, justamente para que o povo não confundisse Jesus como um golpista, por exemplo, como um tomador de poder, como um agitador político, como um revolucionário social, um guerrilheiro e etc., é que ele insiste sempre na questão do reino dos céus, no reino de Deus, nessa perspectiva futura, escatológica, né, de que o seu reinado, então, está presente nesse mundo, a sua proposta de vida, a sua proposta de salvação, né, se dá justamente com vias ao futuro, né, à salvação, à eternidade, à experiência de céu e assim por diante, ok? Bem, passando então dessa apresentação muito breve, né, acerca da cristologia de São João, passemos agora para a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, presente também no evangelista São João. Alguns elementos típicos da teologia joanina. O Cordeiro de Deus que apaga o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João aponta, né, para o Cristo, e com essa afirmação de que eis o Cordeiro, olha aí, né? E é justamente na celebração litúrgica da Santa Missa que o padre nos apresenta, né, o corpo de Cristo, com essa mesma afirmação, tirada, então, do Evangelho aí de São João. O João tem diante dos olhos a narrativa do primeiro pecado e o assassinato de Abel por seu irmão Caim, né? Por isso apresenta Satanás como o pai da mentira e homicídio desde o princípio. Os que o seguem rejeitam a Jesus. Jesus Cristo como expressão do amor salvífico do Pai. Então, a iniciativa da salvação procede do Pai. Então, nunca percamos isso de vista, né? Acredito que você já tenha isso claro. Quem tem a iniciativa de salvar a humanidade é Deus Pai, o Criador. E aí, uma das passagens bíblicas que particularmente eu mais gosto, né, que mais me tocam profundamente e que eu cito quando alguém me pergunta se eu tenho uma passagem preferida, etc., eu gosto sempre de lembrar justamente desse belíssimo trecho aqui de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então aqui fica expresso nesse belíssimo texto que eu acabei de citar para vocês, o mistério, então, da nossa salvação, né? A iniciativa salvífica de Deus Pai, então, de vir ao encontro da humanidade com esse propósito, com esse objetivo de lhe garantir a salvação, de nos garantir o céu, a eternidade, né? Ok? O único objetivo de Jesus, quando vem a esse mundo, enviado pelo Pai, é justamente para garantir o nosso resgate, né? Para pagar o preço dos nossos pecados, dos nossos crimes, e garantir assim para nós o céu, a salvação, a eternidade, a remissão dos nossos pecados.
Todos os dons que Cristo nos oferece são definitivamente dons do Pai. Por isso, na sua primeira carta, João, então, conclui essa belíssima afirmação, profundíssima afirmação e, ao mesmo tempo, simples. Eu não sei se é simples porque é profundo, ou se é profunda porque é simples. Eu acho que é mais a segunda opção, né? Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. Ele que nos deu, então, o seu próprio Filho, né? Então, não é que Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é caridoso. Não, não. Deus é a própria caridade. Deus é o próprio amor. Deus é a própria bondade. Ok? Esta é a certeza de fé que consola a nossa vida, que nos enche de esperança, que consola o nosso coração. Jesus Cristo, como vencedor de Satanás e do seu poder sobre o mundo. O mundo está sob o poder do maligno, né? A primeira carta de João, essa afirmação. Mas Jesus veio justamente para destruir a obra do diabo. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Só pode gozar desta salvação quem ama seu irmão. Então, João está deixando aqui bem claro qual é a condição para sermos salvos. Rezarmos bastante, sermos piedosos, não faltarmos à missa, tudo isso, sem dúvida, é muito importante, tem o seu valor, evidentemente, observarmos os sacramentos, mas a síntese, né, de tudo isso que nós fazemos deve ser definitivamente a prática do amor. Só pode, enfim, gozar a salvação, gozar o céu, né, gozar a eternidade, quem ama o seu irmão. Amor que pressupõe escuta, amor que pressupõe tolerância, amor que pressupõe respeito, amor que pressupõe diálogo, amor que pressupõe perdão, né, amor que pressupõe ternura, amor que pressupõe afeto, etc., paciência, todos esses valores, essas virtudes que nós devemos constantemente nutrir dentro de nós, para que o amor, então, aconteça, né? O amor se desdobra em todas essas virtudes que eu acabei de citar, para que, de fato, tenhamos direito ao céu, né? Possamos usufruir da eternidade, que já nos foi, de uma vez por todas, garantida por Cristo naquela cruz. Jesus Cristo enquanto luz do mundo. Veja, no Antigo Testamento, a luz é aplicada à lei de Moisés, que ilumina o caminho. A novidade em João é que essa luz é personificada no Verbo encarnado. Portanto, Jesus é a luz que traz a salvação para os que se encontram nas trevas e na sombra da morte. Jesus que ilumina aqueles que estão na escuridão, aqueles que experimentam a sombra da morte, aqueles que, que estão amargurados, frios, sem vida, né? Com a sua vida na sombra, no escuro, que experimentam, né, a noite, a escuridão. Jesus é essa luz, então, que renova a esperança. Jesus é essa luz que ilumina a mente, o coração, a vida, as decisões, as escolhas dos filhos de Deus. Ok? Jesus Cristo como vida do mundo. Veja, Jesus dá a vida ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. É o que nós vemos lá no capítulo 11, né, do Evangelho de São João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, vida do mundo. Aqui, o capítulo 14, né, também de João. Essa vida tem enfoques claramente salvíficos. É claro, né, todo mundo quer viver. O nosso primeiro dom, a nossa primeira vocação, o primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida. Todos somos, em primeiríssimo lugar, vocacionados à vida. É o nosso maior dom, o nosso maior presente. Então, Jesus, que é a vida do mundo, ele então oferece, né, essa vida. Ele então que doa
essa vida para nós, então, assim, vivermos, usufruirmos, gozarmos daquilo que ele assim nos oferece. A incorporação do cristão na salvação. Então, a graça capital de Cristo, temática exclusiva do quarto evangelho. Uma temática própria do evangelho segundo São João. O verbo é cheio de graça e de verdade. Essa graça se manifesta na sua glória, igual à glória do Pai. Mas essa graça é destinada a ser comunicada aos homens, pois a salvação consiste na comunhão não somente com o Pai, mas também com o Filho. Graça, gracia, a ideia mesmo de gratuidade, de graça, tá? Sem cobrar nada em troca, entendeu? Esse sentido. A graça é o presente que Deus, assim, nos oferece. É o auxílio de Deus, é a benevolência do Pai, né? É o amparo do nosso Criador, que deseja a nossa salvação, que deseja a nossa libertação, e por isso, então, como um bom pai, não sabe o que faz para agradar o filho, não sabe o que faz para garantir que o filho cresça, se desenvolva, amadureça, se emancipe, enfim, seja autônomo, assim por diante, ok? Permanecei em meu amor. Outro trecho belíssimo do Evangelho de São João, agora no capítulo 15. Em João, o amor no qual devemos permanecer é descendente. Veja a flechinha virada para baixo, ou seja, que desce, né, do céu. O Pai manifesta o seu amor no Filho. O Filho, encarnado, pisando o chão da realidade, pisando neste mundo, nos revela, então, assim, o amor do Pai. E nós devemos testemunhar este amor amando os nossos irmãos. Então, Deus desce do céu na pessoa de seu filho Jesus, se encarna neste chão, né? Ele, por assim dizer, monta a sua tenda, a sua morada, estabelece a sua morada, a sua casa, a sua moradia neste chão, né? Nessa terra, e garante assim, né, que o amor do Pai se manifeste, se expresse, nesse mistério da encarnação. O Filho, então, que se encarna. E quando se encarna, revela o amor desse Pai. Nós, então, vamos, de fato, dar testemunho desse amor à medida em que fomos capazes de viver de acordo com ele. Como? Testemunhando esse amor, amando os nossos irmãos. Nós testemunhamos, nós vivemos esse mistério, essa graça, à medida em que somos capazes de fazer com os nossos esforços diários, com a nossa dedicação de cada dia, né? Amando, acolhendo, aceitando, perdoando, enfim, os nossos irmãos e irmãs. É um amor que se abaixa para reerguer o que estava perdido. Por isso, o crucificado de João reveste um aspecto glorioso, diferente do Jesus humilhado na cruz dos evangelhos sinóticos. Agora, o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. É o que nós vemos lá no capítulo 13, né, de São João. Um amor que se abaixa, um Deus que se rebaixa, um Deus que se faz homem, um Deus que se faz pequeno. Eu devo ter dito a vocês no nosso primeiro encontro, esse grande mistério que as grandes religiões presentes no mundo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, não conseguem entender, não conseguem decifrar, não conseguem aceitar.
e eles se perguntam: como é que pode um Deus tão grande, onisciente, onipresente, onipotente, se fazer pequeno, se fazer humano, se fazer criança, se fazer pobre, se fazer dependente, se fazer vulnerável, se fazer um de nós? Assume a carne humana, assume a dor humana, assume a condição humana, pobre, limitada, pecadora. Não entra na cabeça, né, daqueles que têm uma visão de um Deus todo-poderoso, e o nosso é todo-poderoso também, mas só é todo-poderoso porque se rebaixa, entende? Porque vai ao encontro, porque insiste, persiste, vai atrás do filho que se perdeu, né? Do filho que experimenta o pecado, ok? Então, esse crucificado, então, ele é glorioso, ele é glorificado. Porque, veja, essa afirmação aqui, de que agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele, no momento, justamente, do julgamento de Jesus, da crucificação de Jesus, no momento, então, do seu suposto fracasso, né? Do seu humano fracasso, né? Ok? Olha lá, novamente, eu repito, teologia do descenso, ascenso. O verbo, então, que vem ao mundo, que desce ao mundo pelo mistério da encarnação, para retornar ao Pai. Essa subida, então, esse retorno, essa ascensão, essa volta de Jesus ao céu, é justamente o seu poder, a sua glória. Mas isso só acontece, ele só volta glorioso, e só ressuscita ao terceiro dia, porque antes ele foi fiel até o fim. Abraçou a sua cruz, acolheu, aceitou a sua cruz e viveu-a com fidelidade até o fim. Amou até o fim. A fé, para João, não é um mero conhecimento de verdades misteriosas, mas mais do que isso, consiste em crer no Filho que conhece perfeitamente sua origem e seu destino. Por isso, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem não conhece a Jesus, a sua vida não tem sentido, segundo essa visão de São João. A primeira conclusão, então, do seu evangelho termina com essas palavras: Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais, ainda que não se achem escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Veja aí a cristologia. E para que, crendo, tenhais a vida. O que é esse tenhais a vida? Tenhais a salvação, tenhais o céu, tenhais a eternidade em seu nome. Aqui nós vemos a soteriologia. Então, na conclusão do Evangelho de João, lá no capítulo 20, nós vemos então como que o resumo da sua cristologia, o resumo da sua soteriologia, da sua teologia da salvação aí presentes, ok? Essa imagem, eu fico assim encantado, por assim dizer, com ela, né? Vejam, essa ideia do pastor, não é? Que arrisca sua vida, que se esforça, veja, que não conhece limites para ir ao encontro da ovelha que se perdeu. E o gavião está ali, ó, de prontidão já para atacar, né? O gavião está ali prontinho, né, para dar o bote, né, por assim dizer, para fazer o ataque, né? A ovelha que está ali, por assim dizer, submissa, vulnerável, né? E o pastor, então, que se esforça, que se dedica, que vai até as últimas consequências para salvar, para resgatar a ovelha que se perdeu. Bem,
Assim nós passamos para a segunda e última parte desse nosso encontro, dessa nossa segunda unidade, que é a Cristologia e a Soteriologia paulinas. Então vamos agora dar uma olhada como é que o Paulo concebe o Cristo, como é que o Paulo concebe a salvação a partir de Jesus. Primeiro ponto, a pré-existência e a encarnação do Cristo. A doutrina de Paulo sobre esse assunto, ela não é original. O célebre trecho, então, lá do hino cristológico de Filipenses, capítulo 2, é a retomada de um hino litúrgico provavelmente anterior ao próprio Paulo. Veja, ele, Cristo Jesus, tinha a condição humana e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Mas, veja o processo de kenosis. Esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com um nome que é sobre todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua então confesse: Jesus Cristo é o Senhor. O Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Libertador. As diversas etapas do mistério de Cristo aparecem em cada uma das estrofes. A pré-existência divina, o aniquilamento da encarnação, o aniquilamento da morte, a glorificação celestial, a adoração do universo e o título novo de Senhor, Kyrios, né? Designado ou designando o triunfo do ressuscitado. Quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. A encarnação consistiu em assumir uma carne de pecado, totalmente semelhante à de todos os pecadores, e que sintetiza, então, em si mesma todas as carnes de pecado. Então, vejam essas citações todas que nós estamos fazendo do Evangelho, aliás, das cartas de Paulo, né, melhor dizendo, que nos ajudam, então, a contemplar esse mistério da cristologia, né, a afirmação diante do mistério da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, então, que se faz homem. Na ótica do Paulo, como é que ele enxerga? Ele assume uma carne de pecadores, a nossa carne, a nossa humanidade. Paulo ainda mostra um Jesus enquanto revelador do Pai, a iniciativa salvífica do Pai. Foi o Pai que tomou a iniciativa da salvação, que nos é dada gratuitamente, sendo que Jesus é imagem do Deus invisível. Nele fomos reconciliados com o Pai. Em Cristo recebemos toda a plenitude da filiação divina. Jesus Cristo, enquanto revelador do Espírito Santo. Veja, Jesus Cristo, glorioso, envia o Espírito Santo. Toda a obra de Jesus ressuscitado é dirigida e levada a termo pelo Divino Espírito Santo. O Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo age no corpo de Cristo, que é a Mãe Igreja, e nos enxerta nele para sermos templos do Espírito Santo. Aí nós vemos na carta de São Paulo aos Romanos. O Espírito Santo distribui os diversos carismas para a construção do corpo da igreja. Então, aí nós vemos aquele belíssimo trecho do capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a comparação que São Paulo faz da igreja com o corpo de Cristo, né?
a igreja com um corpo humano, com suas diversas partes, e diz que o Cristo é a cabeça, e cada um de nós, então, somos convidados a sermos os membros desse corpo. Jesus Cristo enquanto primogênito da criação. O papel do Filho consiste em recapitular toda a criação. O Pai enviou seu Filho para ser o ápice de tudo o que ele criou, por ele e para ele. Essa recapitulação, já iniciada na criação, torna a ser recriada na encarnação do seu Filho e atinge o seu cume na ressurreição. Então, a partir da pessoa de Jesus, a partir do evento paixão, morte e ressurreição de Jesus, somos recapitulados, ou seja, somos recriados a uma nova criação. Ele é o ápice, né, de tudo que ele mesmo criou. Né? Lembra quando eu citei no nosso primeiro encontro aquele autor, o Schillebeck, né, o alemão, que diz: Deus cria salvando, Deus salva criando. Quando cria, cria com o objetivo de que todos os homens se salvem, sejam felizes, realizados. E quando ele realiza o mistério da salvação, quando, por sua morte e ressurreição, ele, então, garante a salvação eterna, ele recria. É uma recapitulação, uma recriação. Somos recriados, né, em Deus pelo mistério realizado na cruz. Ok? O ápice dessa libertação acontece com a ressurreição de Jesus. O Cristo, então, ressuscitado é a cabeça da igreja. Aparece só nas cartas aos Colossenses e aos Efésios, durante o cativeiro de Paulo em Roma. Se Deus estabeleceu o seu Filho como cabeça da igreja, o cristão deve sujeitar-se unicamente à pessoa de Jesus. Paulo nunca diz que Cristo é a cabeça do cosmos, mas ele é o primogênito de toda criatura. Ele afirma, então, que Jesus é, como eu disse, a cabeça da igreja, no seu corpo místico. A teologia dos títulos, então, partindo já para a conclusão dessa nossa conversa. Em Paulo, nós vemos que a expressão, o título Filho de Deus, aparece 16 vezes. Embora não muito frequente em Paulo, esse título é profundamente teológico. Significa a eleição divina por parte do Pai e a adesão total do Filho a esse plano. Em Coríntios 15, Jesus Cristo é simplesmente chamado o Filho. O Cristo, veja, 420 vezes sozinho ou acoplado a Jesus, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Paulo usa normalmente o título Cristo como nome de Jesus, embora mantenha uma conotação sempre messiânica. Lembra que o Cristo é o ungido, o separado? O Senhor, né? É o título mais típico da literatura paulina. É a tradução, então, dos 70 para designar Iavé, né? A tradução para Iavé, então, aparece Senhor. O Cristo como o segundo Adão, isso é tipicamente paulino, né? Aparece apenas em 1 Coríntios, no capítulo 15, como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Adão designa o homem mortal e Jesus é, portanto, o novo Adão que nos abre as portas do céu, nos abre as portas da vida eterna, da eternidade. Imagem, ou ícone de Deus. Se o primeiro Adão foi criado à imagem de Deus, quanto mais o segundo Adão, então, é a perfeita imagem de Deus, é a revelação do rosto do Pai. Assim como os demais títulos cristológicos, reveste uma dimensão salvífica, né? A imagem de Deus
a perfeita imagem de Deus na pessoa do Cristo Jesus. Há um parentesco muito próximo entre as expressões subsistir na forma de Deus e ser imagem de Deus. Ambas insinuam a pré-existência eterna de Cristo junto do Pai, sendo o protótipo do que é criado. E, finalmente, a consumação dessa imagem pela ressurreição. Passamos agora, para concluir de fato, a soteriologia paulina, a teologia da salvação em Paulo. Há uma espécie de concentração soteriológica paulina em torno do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Para finalizar, citamos então duas categorias típicas de Paulo para indicar o fruto da obra salvífica de Cristo na pessoa do crente. Primeiro, a reconciliação. O pecado nos torna inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela morte de seu Filho e seremos salvos por sua vida. Isso vale não só para o homem, mas também para toda a criação, também atingida pelo pecado de Adão, já que o ser humano vive em íntima comunhão com o universo. A reconciliação, sendo iniciativa do Pai, nos é oferecida pela graça. Isto é, por puro amor gratuito. Lembra a ideia do amor que se doa, o amor que dialoga, o amor que vai ao encontro, o amor que não conhece limites, o amor verdadeiro, que promove essa reconciliação. E o segundo aspecto, o segundo elemento, a justificação. Veja, aparece 15 vezes em Romanos, 8 vezes em Colossenses, 2 vezes no resto do corpo paulino. Justiça é a tradução grega de hesed, né? A ideia de misericórdia. A justiça divina é a misericórdia, a justiça de Jesus é a misericórdia. Por sua misericórdia, Deus justifica, torna justo o pecador, já que ele não pode justificar-se a si mesmo. Ele estava então cativo, ele estava preso, como que sequestrado, né, raptado, e era preciso então que se pagasse o resgate, era preciso que alguém pagasse o preço. A justificação, então, assim acontece, né? É o tema da primeira parte da carta aos Romanos. O cristão é justificado, não pelas suas obras, mas quando se une a Jesus Cristo pela sua fé. Para concluir, então, essa nossa conversa, meus amigos, para afirmar a nossa fé na ressurreição do Jesus histórico, lembra, nós concluímos a primeira unidade falando sobre isso, a distinção do Jesus histórico e o Cristo da fé, podemos e devemos dizer que o crucificado é o ressuscitado, não tenhamos dúvida disso. Aquele que apareceu ressuscitado, aquele que subiu glorioso e está sentado à direita de Deus Pai, é aquele que pisou nesse chão, é aquele que andou por essa terra. Portanto, o crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é o crucificado, não é outro. Entretanto, assim como fizeram os apóstolos ao professarem sua fé em Cristo, podemos e devemos afirmar também, como eu acabei de dizer, o oposto, né? Que o ressuscitado é o crucificado. É o mesmo, não é outro. Isso parece óbvio, mas precisa ser dito. Às vezes nós damos uma ênfase um tanto quanto exagerada num aspecto e esquecemos o outro, e vice-versa. Então, o Cristo é o ressuscitado, sem dúvida, cheio de poder, glória, autoridade, é o Todo-Poderoso, mas ele andou por essa terra. Ele experimentou o que nós, pobres pecadores, experimentamos. Esse pobre que experimentou a condição humana, a limitação humana, que entregou a sua vida e morreu na cruz, ele ressuscitou, ele não ficou preso na morte. Portanto, esse que foi crucificado, que viveu a humanidade intensamente, inteiramente, não ficou preso a essa humanidade, não ficou preso a essa sua condição humana limitada, ele ressuscitou, né? Cheio de poder, glória, autoridade,
e do céu reina e governa este mundo. Ou, em outras palavras, este que os discípulos confessam depois da ressurreição como Senhor, Cristo, Filho de Deus, não é diferente daquele que é revelado, mostrado, apresentado no Evangelho. No Evangelho, como eu destaquei a vocês no nosso primeiro encontro, me chama muito a atenção o Cristo que se encontra com as pessoas, o Jesus que toca as feridas das pessoas. As pessoas, então, que são mudadas, que são transformadas, quando esse Jesus devolve a elas a sua dignidade, a sua liberdade, o poder de fala. Esse Jesus que expulsa demônios dessas pessoas, elas experimentam, então, a libertação. Elas experimentam a plenitude de vida, né? O consolo da alma, né? Quando fazem a experiência de se encontrarem com Jesus. Cruz e ressurreição são as duas faces complementares de um mesmo evento salvífico, de um único e mesmo Jesus Cristo, o ressuscitado, que é o crucificado, que é o ressuscitado. Ok? Bom, minha gente, eu agradeço muito a paciência de vocês, né? E assim nós concluímos essa nossa apresentação. E vocês devem ter visto no, na apostila que sempre, ao final de cada unidade, eu apresento aí um, um elenco de, de trechos do Catecismo da Igreja Católica que reforçam tudo isso que nós falamos. Então fica a sugestão, esses números que aparecem aí, né, no final da apresentação, na apostila, para quem acompanhou essa nossa apresentação pela apostila, por exemplo, esses números aí são os números que você encontra no catecismo, tá? Então tudo que a gente falou está presente aí no Catecismo da Igreja Católica, né? Então vale a pena você retomar aí nos próximos dias, como uma tarefa até, nessa semana, e conhecer, e aprofundar o conhecimento do Catecismo da Igreja Católica para fortalecer ainda mais a sua fé. Tá bem? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até logo, pessoal. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau.